Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Binei Noa Brasil e Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e no vídeo de hoje vou começar uma série nova, que é a série O Paraíso Exposto. O tema desse vídeo é Lilith, Adão, Eva e o verdadeiro pecado original. Na verdade, é uma versão sci-fi, para contar os verdadeiros acontecimentos como se fosse uma conversa de informática. Se você quer um tema mais aprofundado em Lilith, eu tenho vídeo lá na playlist Procura, no canal, que você vai achar e eu conto a origem mais especificamente sobre ela. Isso aqui, a ideia é explicar sobre o pecado original. Então vamos lá. Como uma história simples nos fornece o caminho para a humanidade 2.0. Lilith não recebe muita menção na literatura judaica primitiva. Uma referência passageira a uma criatura assombrada na profecia de Isaías, está lá em Isaías 34:14, que diz: gatos selvagens encontrarão hienas, demônios bodes cumprimentar-se-ão. Lá também, Lilith deve repousar e encontrar um lugar de descanso para si mesma. Algumas referências oblíquas do Midrash a uma mulher 1.0, a mulher versão 1.0, que precedeu a versão final, está no Midrash Rabbah, Gênesis 17, 18:4 e 22:7. E um punhado de avisos a respeito de seu espírito no Talmud. Veja especialmente o Tratado de Shabat 151b. O conceito de Lilith realmente nos diz muito sobre uma falha na natureza dos homens, sexo masculino, homens, não mulheres. Ela poderia até ser vista como Lilith, única impulsionadora do homem a se consertar e a se recriar, a se trazer para a sua própria versão 2.0. O Zohar, por outro lado, contém pelo menos 30 referências. Na literatura posterior da Halahá, Kabbalah e liturgia, ela faz aparições mais comuns, mas sempre permanece bastante misteriosa. Mas o que é realmente Lilith? Vamos tentar explicar isso. Ela parece mais uma peculiaridade do sistema cósmico do que apenas um outro espírito. Na verdade, na literatura cabalística posterior, ela é referida como o lado feminino do mal. Você tem Satã como lado masculino e você tem Lilith como lado feminino. Olhando ainda mais profundamente, o conceito de Lilith está realmente nos dizendo muito sobre uma falha na natureza do lado masculino da humanidade. Ela poderia até ser vista como uma única impulsionadora do homem a se conectar e se recriar, a se trazer para a sua própria versão 2.0. Lilith é de Tohu, o mundo do caos. Eva é de Tikkun, o mundo da transformação. Lilith, como eu disse, era a mulher versão 1.0, a primeira versão da mulher. Como os primeiros lançamentos costumam acontecer, o primeiro lançamento de qualquer produto de informática, ela era difícil, crítica e geralmente não muito amigável. Como veremos, Adão, versão 1.0, tinha e ainda tem seus próprios problemas. Nós, como herdeiros de Adão, continuamos tendo esses problemas. Perdão pelo soluço. Vou tomar uma água aqui para ver se passa. Isso é o que Adão aludiu em sua enigmática metáfora dupla. Desta vez,
Ela é um osso de meus ossos, carne de minha carne. Está em Gênesis 2:23. Osso dos meus ossos. O que isso significa? Uma personalidade tão inflexível quanto um osso seco. Isso está em Ta'amei Hamitzvot. Adão desistiu rapidamente dessa ideia. Como diz o Midrash citado acima, ela voltou ao pó. Carne da minha carne refere-se à mulher 2.0, também conhecida como Rava, que de alguma forma isso se tornou Eva, em inglês, em português, em espanhol. Está em Rashi. Ela era mais tranquila, menos crítica, muito mais receptiva, visto que a carne é relativa aos ossos. Isso funcionou muito bem para um relacionamento de longo prazo. Você não pode dizer amigável na versão 2.0, já que era realmente uma relação ponto a ponto, parafraseando a linguagem da informática. Vamos chegar a isso em breve. Quanto a Lilith, mulher 1.0, ela dura apenas como um espírito, sem corpo. Lilith não tinha um corpo físico. Isso eu explico no meu outro vídeo. Tem algum tempo já que eu pus esse vídeo, então, se você ainda não viu, procura lá na playlist. Tá? O título é Lilith. E aí eu explico mais profundamente sobre essa parte dela espiritual. Aqui a gente está se focando nela para tratar o pecado original. Lilith era uma mulher absoluta, intolerante com qualquer coisa, exceto a perfeição de seu homem e em seu relacionamento com ela, ou seja, a perfeição do homem no que dizia o relacionamento com ela, assombrando a humanidade em oposição à humanidade, até que alcançamos a versão Adão 2.0. As duas versões tiveram muito a ver com a tecnologia implementada. Lembrando que eu estou fazendo um paralelo como se fosse uma conversa de informática falando de computadores. A versão Lilith 1.0 contou com a tecnologia do mundo de Tohu, mundo do caos, que também pode se explicar, alguns sábios explicam que o Big Bang, quando quem acredita na evolução, na criação do mundo, foi um choque, que houve uma tremenda explosão. Os sábios da Torá explicam que realmente houve essa explosão e aí começou o mundo do caos, o mundo de Tohu. Esse é um mundo anterior ao nosso, construído inteiramente no absoluto. Tudo era absoluto. Luz absoluta, escuridão absoluta, bondade absoluta e dureza absoluta. A tecnologia Tohu foi um fracasso geral, resultando em um grande colapso do sistema em todo o cosmos. Na sequência, e praticamente em resposta a esse desastre, o mundo de Tikkun foi formado. Então, existiu o mundo do caos, houve a explosão, o Big Bang, e o mundo de Tikkun foi formado. Em Tikkun, tudo era equilibrado, harmonizado em um sistema holístico e relativístico. A luz foi temperada com trevas e as trevas com luz. A bondade sabia o que significa ser duro e poderia até usar esta aspereza, se necessário, para obter uma bondade ainda maior. Quanto à aspereza, perdeu totalmente sua modalidade autônoma, tornando-se não mais do que uma função adjunta à bondade. Assim como Lilith e Rava, Eva, Lilith era uma mulher absoluta, intolerante com qualquer coisa, exceto a perfeição de seu homem, seu relacionamento com ela, como eu expliquei antes. Essa não é uma boa receita para um casamento. Rava estava pronta para olhar para o outro lado pelo bem do relacionamento. A Rava, a versão 2.0 da mulher, já não era mais tão dura. Ciente de que as coisas nunca são perfeitas, mas o amor pode fazer isso funcionar.
Ela continha dentro de si um pouco de Adão e sentia o ritmo de seu coração dentro do dela. Então, ela sentia o ritmo do coração de Adão dentro do seu próprio coração. A mulher foi atualizada. A mulher 1.0 virou a mulher versão 2.0. Rava é a versão 2.0. Lilith é a versão 1.0. O problema era que Adão não foi atualizado. O Adão continuou sendo a versão 1.0. E ele tinha agora uma mulher versão 2.0, mais atual. Tinha um upgrade mais poderoso. Então, agora a gente vai falar do pecado original de Adão. O primeiro pecado da humanidade pode ser atribuído ao fracasso de Adão em resposta a Rava, a mulher 2.0. O Ari, que é o rabino Yitzhak Luria, que viveu entre 1534 e 1572, explica que Adão deveria esperar até sexta-feira à noite para ter relações com Rava. Esse é o tempo e o seu espaço. Adão deveria esperar até sexta-feira à noite para ter relações sexuais com Rava, que é o momento apropriado para essas relações sexuais. Isso está em Eitz Chaim, Shar Rachel Veler, capítulo 2. Ele falhou nesse aspecto, resultando na solidão dela, na solidão da Rava, de Eva, o que permitiu toda aquela invasão do vírus da serpente, que eu já expliquei isso no vídeo que eu disse, que tem lá na playlist, falando sobre a Rava, o início da relação dos dois, e de como a serpente injetou o mal no nosso mundo. Que foi através do sêmen da serpente. O mal foi injetado em Rava e, consequentemente, em nosso mundo. Só para resumir, que aí você pode procurar esse vídeo de Eva e Adão, a verdadeira história, está na playlist. Adão usou Rava antes da hora sexualmente, realizou seus desejos, bem comum com a maioria dos homens hoje em dia, e a gente vai chegar lá, por que isso? E Ava se sentiu o quê? Sozinha, sentiu solidão. Nisso, Satã se incorpora na serpente, que na época a serpente tinha pernas e falava, não é essa serpente que a gente tem hoje. A serpente encantou Rava, deu 171, uma conversinha nela, conquistou Rava e teve relações sexuais com Rava. Nessas relações sexuais, através do sêmen da serpente, ou seja, do sêmen de Satã, que é o mal, ele injetou em Rava o mal. Resumido, bem simples. Está mais completo no vídeo lá. O Tzemach Tzedek, que é o rabino Menachem Mendel de Lubavitch, que viveu entre 1789 e 1866, elucida e ilumina este ensinamento do Ari, em Iachel Or Tzemach Tzedek Al Hatelihim, 127. Você pode procurar e vai estar lá a explicação de todos esses pontos que eu tenho falado. Você pode também ver em Derech Mitzvoterra Mitzvah Pru Urvu, página 498. Quando se trata de santidade e acertar as coisas, a preparação é tudo. Para se envolverem nesse relacionamento de uma maneira humana interior, ou seja, uma relação sexual, ambas as partes precisam se preparar e aguardar o momento apropriado. Na noite de Shabat é o momento apropriado, na sexta-feira à noite, quando entra o Shabat. É o momento apropriado, era o momento apropriado para Rava, porque Rava, ela é o Shabat. Este é seu tempo, este é seu espaço. Além disso, Rava precisa primeiro desenvolver um relacionamento emocional. Adão tratou o relacionamento de cima para baixo, como se Rava fosse nada mais do que um acessório para ele. Eu preciso realizar meu desejo sexual aqui, pegou a Rava e pronto, e resolveu. Esse foi o grande problema. Aí foi o pecado. Esse foi um mau negócio para Rava e um negócio não muito bom para Adão também. Ela precisa existir primeiro como uma pessoa aos olhos dele.
E só então ele pode realmente se relacionar com ela. E ela pode se relacionar com ele. Ou seja, Adão tinha que ter dado atenção, preparar o terreno, depois sim manter a relação. Aí vemos que Adão manteve os resquícios do protocolo anterior do mundo de Torru, o mundo do caos. Ou seja, a hierarquia de cima para baixo. Torru era todo fluxo de dados unidirecional, assim como é dados de computador. Era uma via única, unidirecional, numa direção só. A informação desce da luz infinita, que é a luz que vem de Deus, a luz que vem de Hashem, para criar e sustentar um mundo, e aí é que ela para. Então, a luz para aí. Sem dinâmica para a resposta do usuário, voltando a falar em linguagem de informática, tem a curva de aprendizado zero. Basicamente, o cliente final, o usuário, é tratado como apenas mais um acessório para o hardware, software ou sistema operacional. Assim foi com Rava. Adão usou ela como se ela fosse um acessório para ele mesmo. Afinal, é assim que o mundo foi originalmente criado. Ou seja, a culpa não é somente de Adão. Ele foi criado assim. Deus falou e aconteceu. Ou seja, de cima para baixo. Um comando, um ordenamento, né? Um mandamento. Está lá em Gênesis. Deus falou e aconteceu o que ele falou. Não houve interesse na resposta do usuário, ou seja, Deus não estava interessado na resposta da criação. Ele queria e assim foi. Não se poderia perguntar aos seres criados, antes de criá-los, o que vocês acham se fizermos assim ou assado? Deus não perguntou, porque não existia criação, então não tinha como perguntar, e ele nem iria perguntar. Porque não haviam seres criados, nem usuários, já que era isso que estava sendo criado ou inventado. Portanto, a criação, pelo menos inicialmente, era inteiramente um protocolo de cima para baixo, uma mão única, vem de Deus. Tá, pronto. Tudo isso se refletiu na atitude de Adão em relação a Rava. Ele também tinha isso dentro dele. De eu quero e vai ser assim, pronto, e você é meu objeto. Esse é o pensamento de Adão, que já nasceu com ele. Na verdade, ele não nasceu, foi criado com ele. Ele tratou o relacionamento de cima para baixo como se ela fosse apenas um acessório para ele. Mau negócio para Rava, negócio não tão bom para Adão, como eu já disse antes. Reconhecendo um ao outro. Adão também precisa de tempo. Seu papel é ser mais do que um mecanismo de entrega de sementes, ou seja, sementes é o sêmen, para dar a nova vida. Ele não é só isso, só entregar sêmen e pronto. Ele precisa ser o provedor e protetor da sua família. Quando ele entra impetuosamente em um relacionamento físico, impulsionado por seus próprios impulsos hormonais, ele subverte tudo isso, efetivamente invertendo os papéis. Isso acontece até hoje quando o homem se deixa levar pelos hormônios sexuais e aí faz coisas, toma atitudes que não são boas. E aí essa atitude vai repercutir. Rava agora detém os bens e ele se degradou a ponto de implorar por eles. Ou seja, Rava sofreu um upgrade, ela evoluiu, e Adão não. Adão continuou 1.0. E aí Rava, como evoluiu, já não queria mais ser um objeto. E aí o que aconteceu? Adão se degradou a ponto de implorar para Eva ficar com ele. Ou pior, ele está agarrado ao produto e causando ainda mais danos, ou seja, estava obrigando, como acontece hoje no mundo de hoje. Isso é uma história bem atual do comportamento humano masculino e feminino.
Adão ainda estava preso ao antigo protocolo. Ele deveria ter aprendido com a mudança de modalidade de Deus com ele. Deus mudou e ele devia ter aprendido com isso. Tendo criado o mundo, Deus se voltou para Adão para iniciar um relacionamento interativo de mão dupla. Agora não era mais mão única, de cima para baixo. Agora é mão dupla, de cima para baixo, de baixo para cima. Adão despertou para um mundo latente, onde a vida ficava logo abaixo da superfície do solo, pois não havia Adão para trabalhar o solo. Então, antes de Adão, não tinha ninguém para trabalhar o solo. Nesse caso, Adão era inteligente o suficiente para descobrir o que era exigido dele, o que Deus queria dele. Ele orou por chuva. Adão orou por chuva, e uma névoa subiu para regar o jardim. Daquele ponto, o maior desafio de todo homem e sua maior epifânia é reconhecer que há uma pessoa aqui além de mim. Daqui para frente tem alguém comigo aqui, não sou mais eu, o único ser humano. O protocolo havia mudado, agora existia Rava. Então, Rava era a via de duas mãos. Adão vai, Rava volta. Então, eles tinham dupla mão, binário agora. Se o ato inicial da criação foi um almoço grátis, o refeitório agora estava fechado. Quando Deus criou, era tudo de graça, vinha tudo tranquilo. O refeitório acabou o almoço grátis. De agora em diante, nada em todo o cosmos poderia receber sem dar, ou dar sem receber, que é o que a gente vive hoje. Você quer riqueza, você doa para a caridade, você vai receber riqueza. Se você não doa, você não recebe. É dar e receber, ou receber e dar. Nem mesmo Adão ou Rava, desde então, esse tem sido o maior desafio de todo homem que tem sentimentos por uma mulher. Então, desde então, todo homem que sente amor por uma mulher, ele tem que dar e receber. Não adianta ele só querer. O relacionamento homem-mulher é uma via de duas mãos. Você dá amor, recebe amor. Se você der raiva, você recebe raiva. Se der ódio, você recebe ódio. Tem que uma mão de bondade, vai e volta. O desafio de ser homem é controlar seu próprio desejo unilateral. E ao homem ser humano, o homem masculino, não a humanidade. O ser masculino, o ser humano masculino, ele herdou essa unilateralidade e precisamos trabalhar com isso. Por isso que muitos homens acham que a mulher é um objeto e é só para usar e acabou. E não é assim. O judaísmo não é assim. A mulher é tão ou mais importante que o homem. O desafio de reconhecer que há outra pessoa aqui além de mim, sim, a maior epifânia que poderia ocorrer na vida de um homem é descobrir que ele não está sozinho, mesmo no mundo que a gente vive hoje. Muitos pensam que ele vive sozinho, que o mundo inteiro, que todo mundo vive à sua volta para cuidar dele, para fazer as coisas que interessam somente a ele. Esta é uma pessoa, Rava, um outro, um não eu, e talvez ela ainda não esteja no mesmo espaço que eu. Ou seja, ela ocupa outro espaço, ela é outra pessoa, ela não é eu, ela não é você. O desafio de esperar e compartilhar. Se ele falhar, ele se torna um escravo e, no longo prazo, desprezado e usado pela mulher que ele acredita ter conquistado. Ou seja, acontece muito isso na vida atual. O cara acha que manda, que é o tal, e, na verdade, ele é desprezado e usado. A mulher usa ele. Então, muito cuidado. Isso aqui diz respeito ao sexo. Muito cuidado com o sexo. Sexo por sexo leva a isso aqui, a essa caída espiritual. O sexo é um caminho de duas mãos. Tem horário, tem local, tem a pessoa certa. Se tiver sucesso com... Se o Adão, o homem,
tem sucesso, ele se une a ela e é respeitado por ela. Então, se o homem age direito, ele vai ser respeitado por ela. E os filhos desse relacionamento, que nascem dessa união, recebem paz entre seus próprios corpos e alma. Olha como é importante, na hora de gerar um filho, ele ser gerado nessa circunstância. Por isso a importância. O sexo é importante, é bom, Deus quer, é uma mitzvah. Mas tem que fazer da forma direito, correto. Não é proibido. Tem que ser, de preferência, entre marido e mulher. Em sua casa. E não para espalhar por aí que está se fazendo sexo. Então você terá filhos bons. Em miniatura, minimizando isso que a gente que eu acabei de falar, ele reparou o mundo. Esse homem reparou todo o cosmos, não só o mundo. E isso se reflete sistematicamente em toda a criação. Ou seja, se cada um de nós, cada homem, cada mulher, cumprir isso, nós estamos sistematicamente reparando um pedacinho do cosmos e logo, logo o cosmos inteiro está todinho reparado. Isso reflete em toda a criação. Toda essa retificação começa em casa, na minha casa, na sua casa, na casa de todo mundo, até a paz mundial. Até a gente ter essa paz mundial, que é a vinda do Mashiach. Isso faz parte do processo de trazer Mashiach. Você pode ver isso também, Reshimot 50 e 51. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a esclarecer a respeito do pecado original, a respeito do que é importante a relação sexual entre marido e mulher, e como esse pecado original reflete em nós até hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.